primeiro ponto, existe possibilidade de exercício de poder de mercado? É possível? Se a gente achar que é possível, beleza, vamos passar para outra fase, etapa da análise, que é se é provável, porque uma coisa é ser possível, outra coisa é ser provável que isso ocorra. Então, por isso a gente chama probabilidade de exercício de mercado. Então, a gente está continuando a análise. O nível de importações, a gente vai tentar entender se, dado um aumento de preço aqui interno, se o mercado pode ser contestado por importações. Se for possível contestar por importação, o que é contestar? Não deixar que a empresa local aumente o preço. Imagina, a empresa que aumentou, aí ficou lucrativo trazer produto da China, nesse nível de preço. Aí eu encho de produto da China aqui, a empresa vai ter que baixar o preço. Então, não é provável, a probabilidade dela realmente aumentar o preço é baixo. Apesar de ser possível, não é provável. Por quê? Porque tem importação. A outra variável que a gente olha é a entrada, né? E aí a gente tem que olhar esses 3 pontos. Se a entrada é provável, né? Será que ela vai entrar? Aí a gente tem que pegar um período de tempo. Nos próximos 2 anos, aí é jurisprudência. Vai entrar, mas vai entrar daqui 5 anos. Esse tempo é longo demais, tá? É provável a entrada? É tempestiva? Né? Vai entrar nesse tempo correto? E é suficiente? Porque não adianta entrar uma empresa muito pequenininha. Vai entrar uma empresa, vai produzir bem pouquinho. Aí não adianta que não vai contestar essa empresa que está aumentando o preço, tá? Então, a entrada ou essa probabilidade da entrada dela, a gente sabe, olha, tem mercado que a gente está analisando, tem poucas empresas, mas a gente já está sabendo, tem 2, 3 empresas que estão entrando nesse mercado. Então, já é outro tipo de análise, que é aquela análise dinâmica. A gente está vendo que esse mercado vai melhorar em termos concorrenciais. É diferente de um mercado estagnado que a gente vê ao longo dos anos, que não está vendo entrada, está vendo saída, tem gente quebrando. Então, a probabilidade de ter entrada nesse mercado é baixa, tá? E quais são os fatores, assim, as variáveis que a gente pode olhar, né? Essa escala mínima viável, quanto que tem que, uma empresa nova, quanto que ela tem que, qual que é a escala dela mínima, né? Quanto que ela tem que pagar, quanto ela tem que investir para ter essa escala mínima viável, tá? Um pouco ligado a essas barreiras à entrada em termos de custo. Se for muito custoso, né, entrar, né, ter essa escala mínima viável, é uma barreira, né? Ou seja, essa entrada não é tão viável. Pode ter barreiras regulatórias, né? A própria regulação pode falar que ou exigir um prazo longo para a entrada, tem que ter muitos certificados, muitas licenças, tal, que pode ser, olha, uma empresa para entrar hoje, se ela quiser, ela só entra daqui 3 anos. Isso é uma barreira à entrada, porque a jurisprudência tem que falar, ela tem que entrar até 2 anos. Contratos de exclusividade que vão inibir a entrada de outras empresas, a escala, né, ou seja, tem que ser empresas muito grandes para entrar, então é difícil ter uma entrada. A cadeia integrada, ou seja, já existem agentes integrados nessa cadeia, que vai desincentivar a entrada naquele mercado específico de alguém. A capacidade ociosa está muito alta, né? Quem vai entrar no mercado que a capacidade ociosa é mais do que, sei lá, 70%? Né? Primeiro, eu já estou assim, vendo que o mercado está em crise, né? Que se eu tenho uma capacidade ociosa grande, deve ter alguma crise. Segundo, se eu tentar entrar, ela tem, a minha concorrente tem capacidade de aumentar a produção rapidamente, jogar o preço para baixo e tornar meu negócio inviável. Então, olhar a capacidade ociosa é importante, fidelidade à marca e outros. Ou seja, eu vou entrar com um produto, mas todo mundo já é fiel a determinada marca. Qual que é a capacidade de eu realmente conseguir rivalizar, entrar, né? Então, se não tiver entradas, também eu falo, olha, então é provável o exercício de mercado, né? Não tem importação, não tem entrada, então é provável que ele vai exercer esse poder de mercado dele. E a última aqui, antes de entrar em poder coordenado, é
a rivalidade, né? Que essa aqui é onde existem os métodos econômicos aí, as modelagens maiores para se fazer. Esse índice aqui de pressão de preço está um pouco ligado a esse ponto aqui de rivalidade. Então, fatores relevantes, número e porte dos concorrentes, capacidade ociosa, aqui, né, entra de novo, fidelidade à marca, agressividade lá do mercado, histórico de rivalidade. Como que eu vejo histórico de rivalidade? Uma maneira simples de se ver é traçar os market share ao longo dos últimos 10 anos, de todas as empresas daquele mercado. Se a gente tiver market share, né, a gente está aqui no mercado, né? Aqui é o market share em percentual, né? Aqui 100%, né? Vou colocar 50%. E aqui 0. Aí imagine que aqui a gente tem a empresa A. Ela está assim. A B. Aí aqui vai somar e a C. Isso aqui é um mercado que tem rivalidade? Não, elas estão ali, ó, mantendo o seu market share ao longo dos anos, né? Aqui, ó, ano 1 e ano 10 aqui. Estão mantendo o seu market share ao longo dos anos. Se a gente, geralmente, mercados que a gente fala que tem rivalidade, olhando o market share, a gente vai olhar assim, ó, a primeira aqui, ela conseguiu crescer, a que estava líder aqui caiu, né? Essa aqui também, ó, conseguiu e tomou aqui. Então, a gente vê esses market shares alterando ao longo do tempo, tá? Tem também. Mas tem que tomar cuidado com o teste de raiz unitária, porque muitas vezes o teste de raiz unitária dá aqui que tem uma quebra. Só respondendo uma... Porque geralmente aqui o teste vai falar que realmente aqui tem uma quebra, é rival. Quando você fala que tem uma quebra. Aqui é rival. Mas dependendo como a pessoa faz o teste lá, a econometria, mexe lá nos... Aí não mostra o gráfico. Só mostra o teste. Aí fala, aqui teve quebra, aqui teve quebra. Teve um caso que aconteceu, eu pedi o gráfico, mostra o gráfico. Aí aonde tinha as quebras, era assim, ó, no mercado totalmente estagnado, mas ele conseguiu identificar essas quebras assim menores e estava tentando justificar com base nisso. E o DE também trabalha não só fazendo relatório, mas quando chega a esses tipos de relatórios mais técnicos lá para a SG, das requerentes lá, dos escritórios, eles mandam para a gente analisar. Então, muitas vezes a gente faz o parecer do parecer, né? Do parecer que eles enviaram. E, por fim, a probabilidade de exercício de poder coordenado. Né? Como eu disse, né, você pode ter esses efeitos unilaterais, né, da empresa conjunta ter um incentivo de aumentar o preço, mas também pode ter um incentivo que aquela operação faça com que exista um poder coordenado para aumentar o preço. Ou seja, agora, imagina que eu tinha 4, agora eu estou indo para 3 empresas no mercado, aumentou a minha probabilidade dessas 3 se coordenarem. Quanto mais empresas você tem, mais difícil é a possibilidade de uma coordenação. Né? Aqui eu não estou falando de uma coordenação combinada, como se fosse um cartel, né? Porque pode existir uma combinação aí tácita, né? Das empresas sem acordarem entre si formalmente, elas podem aumentar o preço, né? Então é isso que a gente chama de probabilidade de exercício de poder coordenado. E aí a gente olha número e simetria dos concorrentes, barreiras à entrada, ou seja, quanto menor o número de concorrentes, a simetria entre eles, ou seja, o tamanho deles muito parecidos, ou seja, estrutura de custos também muito parecidas, barreiras à entrada, produtos homogêneos, né? E estabilidade tecnológica, você tem uma maior probabilidade de ter esse poder coordenado após a operação. Professor, Vale. exemplo típico, companhias aéreas. Pode ser.
poder coordenado é estudado nesses setores que são mais concentrados. A gente, por exemplo, aquele caso das distribuidoras, poder coordenado, o caso foi basicamente rejeitado por poder coordenado, porque você tem 4, 5 distribuidoras grandes no Brasil, estava tirando uma. Né? Então, todos os setores que têm poucas empresas, em setores mais assim, tradicionais, é um potencial de se ter coordenação. Né? Setor bancário também é analisado, geralmente, poder coordenado. E eficiências? Eficiência é o lado bom da moeda. Por quê? Porque se tudo isso que eu olhei agora, né, aqui para trás, existe probabilidade dele aumentar o preço? Existe. Por quê? Porque não tem importação, não tem entrada, a rivalidade é baixa. Né? Então, existe a probabilidade dele aumentar o preço. Mas pode acontecer que essa operação ele não aumente o preço porque tem eficiências. Ele vai conseguir, com essa união, ele vai conseguir diminuir os custos dele. Por exemplo, custos logísticos. Né? Isso é bem clássico nessas operações que tem transporte. Falei aqui transporte de valores, né? Geralmente tem pareceres lá de eficiência, mostrando que a operação conjunta das duas empresas é bom. Porque como eles têm malhas sobrepostas de clientes, quando você coloca uma empresa só atendendo essa malha, você ganha de eficiência, porque consegue atender clientes mais próximos uns dos outros. Né? Então, isso pode ter um efeito no preço. Se eu sou mais eficiente, eu posso transferir isso depois para o meu preço. Se eu consigo produzir algo mais baixo, com valor mais baixo, eu posso, em tese, transferir isso para um preço mais baixo. Então, não necessariamente é uma operação que vá concentrar, necessariamente ela vai aumentar o preço, né? Porque pode ter eficiência que isso seja menor do que aquele aumento de preço. Pode ser eficiência que seja maior do que aquele aumento de preço que eu teria. Né? Por isso que eu falo que o efeito líquido é não negativo. Tá? Então, se eu tiver um efeito líquido positivo, no sentido que, mesmo eu descontando as eficiências, eu tenho um aumento de preço, eu vou, então, rejeitar a operação. Por outro lado, se eu tiver eficiências tão grandes, eu posso aprovar uma operação. Visão prática. Nunca vi uma operação ser aprovada só pelas eficiências. Né? Ou seja, um setor super problemático e aí veio as eficiências lá de 30% e foi aprovada a operação. Geralmente, a operação já não tem muito problema, aí você ainda tem eficiências, consegue provar ali realmente que são verificáveis, ali são prováveis também. E vão ser transmitidas para o consumidor. Aí você consegue ter uma aprovação com essa discussão de eficiência. Não deu certo. Realmente, é provável que aumente os preços, porque não tem entrada, não tem importação, a rivalidade é baixa, não tem eficiência. Podemos fazer remédio, né, como a gente já discutiu. Né, comportamentais, estruturais. Aí, para ver também qual remédio é o melhor, a gente muitas vezes faz um teste de mercado, liga para os concorrentes, ver, né? Aí tem que ser maneira um pouco mais sigilosa, um pouco mais cuidadosa para fazer isso, mas se chega a um remédio e pode-se aprovar a operação. No limite, se não tiver remédio, você reprova a operação. E, por fim, eu vou até falar agora no final, essas análises do DE, o que a gente pode fazer. E geralmente são isso, são simulações, análise de eficiência, teste de remédios. Tem um conjunto grande aí, um instrumental grande, que a gente pode utilizar para fazer essas análises aí da operação. Tá? Resumindo aqui, a gente vai fazer, a empresa faz a notificação, aí a gente vê se é completa ou não. Né? Se não for completa, a gente vai pedir a emenda. Né? Aí a gente pede a emenda, é completa? Aí publica. Publicou, aí cai para análise na SG. Passa pela triagem para saber se o caso é sumário ou não. Sendo o caso sumário, né, vai para a coordenação de sumário, que o caso é analisado até 30 dias. Se não, vai para procedimento ordinário, que aí lá você vai ter mais quatro coordenações setoriais
que vão fazer a análise dos casos mais complexos, né? Ainda tem a possibilidade de definir o caso como complexo, né, formalmente, aí está lá no regimento. Se for complexo, indica para a empresa que a gente vai pedir mais informações e que a gente pode pedir mais prazo para análise, tá? Então, é a declaração de complexidade do caso. E sendo declarado complexo, a gente pode pedir até 90 dias a mais. Aí, feita a análise, a gente pode aprovar sem restrição, né? Se for aprovado sem restrição, é o fim da análise. A única possibilidade aqui dele ir para o tribunal é ter terceiro interessado, né, que vai recorrer, ou o conselheiro relator que vai avocar o caso, tá? Mas, basicamente, 95 casos aqui que é aprovado sem restrição aqui é fim da análise, tá? Aprovação sem restrição, não. Teve alguma restrição. Aí é impugnado ao tribunal que ele vai ter, vai proferir lá a decisão final. Só coloquei aqui que quando a gente estava falando de fusão internacional, quando tem um caso internacional, geralmente você acionada a nossa assessoria internacional, as próprias coordenações aqui da SG fazem esse contato com as autoridades ao redor do mundo, que a operação também foi notificada para trocar informações. Professor, uma pergunta. Uma terceira empresa interessada, ela só pode, sem ser que está fazendo a denúncia, ela só pode participar naquele momento do recurso ou ela pode participar em outros momentos do processo? Então, boa pergunta. Na verdade, quando eu falei terceira interessada, essa que vai poder recorrer aqui, ela vai ter um prazo aqui na notificação, depois que for publicado, ela vai ter um prazo para se qualificar como terceira interessada. No final, então, assim, as próprias requerentes, as empresas que estão querendo fazer a fusão, elas já vão saber que tem terceira interessada. Então, lá no final, não pode aparecer uma empresa do nada e querer recorrer. Ou seja, ela já se apresentou e foi aceita pelo CAD desde o início aqui, tá? Aí aqui no final, ela pode fazer esse recurso. Respondi? Sim, então ela tem que participar desde o início, quando publicar. Isso, desde o início. E aí ela pode, ao longo do processo aqui, ir enviando, colocando, o processo é público, ela pode ir colocando parecer, dando a opinião dela ao longo do processo. Ela e outras. Dar opinião, falar o que está acontecendo, se é ruim, se é bom. Os clientes podem dar o parecer, incluir documentos que eles quiserem ao longo do processo. Eles só não vão poder recorrer lá no final, tá?